Bom dia, Jesus. Bom, vamos lá, deixa eu me aprofundar aqui. Bom, hoje nós vamos falar aqui da nossa segunda aula. Nós vamos entrar num tema muito interessante, que a gente já dá seguimento àquilo que a gente falou. Hoje a gente entra basicamente no Apocalipse mesmo, né? Talvez esteja para você um pouco distorcida essa imagem, mas assim, não se preocupe, depois você vai receber esses slides e vai ficar muito melhor, né? Antes da gente só iniciar, deixa eu só dar um parecer. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu recebi muitas respostas acerca da nossa primeira atividade, né? Muitos de vocês responderam, foi uma bênção, glória a Deus. Eu recebi mais de 25 respostas àquelas nossas primeiras perguntas. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, se coloque aí no grupo do WhatsApp, para a gente poder mandar para você aí todas essas atividades que estão acontecendo todos os dias, né? Eu mando sempre atividades semanais e ontem de madrugada eu estava recebendo atividade. Glória a Deus por isso. Continue assim, porque é exercitando que você vai alcançar conhecimento, é exercitando que você vai conseguir reter aquilo que a gente está discutindo aqui. Eu disse na primeira aula, a gente não tem aqui o dever de ensinar ninguém, porque as coisas de Deus são loucuras para os sábios, né? Então, tem muita coisa que é visão nossa, é visão teológica nossa acerca disso. Talvez você tenha ouvido alguma coisa diferente. Vamos discutir, né? Nós estamos aqui para discutir, para chegar não num consenso real, porque ninguém sabe o consenso real, só Deus sabe. Mas a gente vai discutir algumas coisas aqui interessantes no decorrer dessa aula, que talvez vá trabalhar aí o teu coração e melhorar um pouco o seu entendimento. Vamos lá, então. Então, louvo a Deus. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém que chegou, para a gente poder dar um bom dia e já iniciar aqui de vez a nossa aula. A Regina também, já falei com ela. A Bárbara, bom dia. Alexandre Paulilo, bom dia também. Deus abençoe. Meu querido Josué, bom dia. Marleide, bom dia. Regina, depois manda o seu telefone para mim, que eu vou, se você quiser deixar aqui, ou manda para a pastora Jo, ou manda para mim, que aí eu cadastro você no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? O José Afonso também, bom dia, sejam bem-vindos. Bom, vamos iniciar então a nossa aula. Então, o que a gente tem aqui hoje é o seguinte: o Apocalipse, na verdade, como a gente falou na semana passada, a gente tratou um pouco sobre morte, a gente tratou um pouco sobre a escatologia, né, e falamos um pouco sobre isso. E hoje eu quero entrar um pouco mais nessa questão do livro do Apocalipse, né? Volto a dizer para você, se você eventualmente estiver com a imagem um pouco distorcida com relação aos slides, fique tranquilo, porque depois eu vou mandar esses slides todinhos, prontinhos, lá no nosso grupo do WhatsApp. E aí, então, você vai ter toda essa dinâmica dessa aula para você não ter problema nenhum, ok? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, que os hebreus, vamos fazer uma breve recordação da aula passada. Os hebreus, eles tinham o quê? Eles não tinham noção do que era eternidade. A Torá não falava nada sobre isso, né? Então, quem é que veio trazer, de uma forma muito resumida, quem é que veio trazer alguma coisa interessante acerca da eternidade? A revelação maior acerca da eternidade. Jesus trouxe, por meio dos seus evangelhos, uma noção maior acerca do que era eternidade, né? Então, o que aconteceu? Os discípulos começaram a ficar o quê? Curiosos. A gente vai ter aí uns textos bíblicos, principalmente lá em Marcos 13:4, que os discípulos falam: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando elas todas estiverem para se cumprir? Ou seja, percebe-se claramente que não havia aí uma interpretação do que era a eternidade. Eles não sabiam. E quando Jesus começa a trazer detalhes acerca disso, eles ficaram malucos. Poxa, o que está acontecendo, né? E aí então Jesus diz: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para quê? Vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então Jesus começa a trazer essa nova dinâmica, começa a trazer uma nova ótica para esse povo. Por isso que muitos deles não acreditavam em Jesus.
Por quê? Porque como é que esse cara sabe tudo isso? Eu estou aqui, eu sou fariseu, eu vou para a escola, eu estudo, eu leio a Torá, eu sei versículo por versículo, eu não entendo nada disso. Esse cara nasceu ontem, é carpinteiro, filho de carpinteiro, e agora vem querer dar aula para a gente. Então percebam que os judeus tiveram resistência em aceitar Jesus pelas revelações que ele estava trazendo, por tudo aquilo de novo que ele estava trazendo. Então as pessoas começaram a duvidar. Quem estava próximo, é evidente, ouvia, entendia e queria aprender mais, que é o caso dos discípulos, as pessoas que o seguiam. Então essas pessoas, elas iam atrás dessa nova dinâmica que Jesus estava trazendo, né? Então a gente começa a ter esse panorama de como as coisas estavam acontecendo. Jesus já estava começando, então, a tratar isso. Então a gente vê que o Jesus em si e o próprio Apocalipse, se você parar para pensar, como os hebreus eles estavam muito ligados na Torá, os demais livros não tinham tanto a importância, né, os demais livros dos profetas, eles não se atentavam a muitas coisas que estavam escritas, mas a gente tem muitas profecias no Antigo Testamento, vamos lá, vamos falar de Ezequiel, de Daniel, que são extremamente proveitosas com relação a essa questão do Apocalipse, né? E quem mais trouxe algo acerca disso foi realmente Jesus. Jesus veio e traz essa visão central do que era o Apocalipse, e isso muda bastante a situação daquele povo. Aquele povo, ou eles criam ou eles não criam, né? Então, por isso que a maioria não creu e acabou sendo crucificando Jesus, né? E o Novo Testamento, se nós aprofundarmos aí o que Paulo diz acerca do Apocalipse, lá no livro de Coríntios, sobre o corpo glorificado, capítulo 15, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, você vai ver Paulo já trabalhando muito melhor essa questão da questão do Apocalipse. E aí a gente entra, logo a gente vai falar, eu anotei todas as perguntas que vocês fizeram da semana passada, então assim, você vai ver que no decorrer das aulas a gente vai aprendendo muito mais sobre isso, né? Sobre essa questão de pré-tribulacionismo, pós, mídia ou meso-tribulacionismo. Então a gente vai se complementando aqui a cada domingo, né? Então o Apocalipse nada mais é, o livro do Apocalipse nada mais é do que um tratado específico sobre esse assunto. Então Deus decidiu fazer um livro acerca disso, né? Deus decidiu editar um livro por meio do apóstolo João sobre como seria essa questão do Apocalipse, né? E é interessante, a gente vai ver também, vai vendo que o Apocalipse em si, ele tem uma dinâmica muito forte sobre a grande tribulação, né? E a gente vai trabalhar isso muito forte no decorrer das aulas. O que significa Apocalipse? Apocalipse, do grego apocalipsis, significa revelação. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e a gente vai tentando acompanhar alguma coisinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Em Apocalipse 1. Apocalipse 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. Está dizendo aqui. Título e assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo que o seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então a gente tem muito claro aqui o quê? Que Apocalipse significa revelação, né? E revelar é o quê? Trazer à luz o que está oculto. Então percebam só que a gente já começa a entender um pouco essa dinâmica da Bíblia em si, né? A historicidade nos diz que o Apocalipse ele veio completar o que não existia de uma forma muito clara. Então se revela por meio do Apocalipse essa coisa que estava, esses momentos que estavam ocultos, que era a questão de o que era a vida após a morte. Porque Jesus veio trazer uma nova dinâmica de vida. Ele veio trazer a salvação por meio da graça, do arrependimento e da aceitação. E quando ele traz esse tipo de visão, como é que ele traz isso? Ele precisa complementar. E aí, então, ele vem e revela ao apóstolo João como é que seria esses dias, né? Claro que a gente vai ver que foi um pouquinho mais na frente,
mas Jesus não ia deixar nada em vão. Então ele complementa a obra que ele veio fazer na terra, de trazer as boas novas da salvação, e finaliza isso por meio do Apocalipse, dizendo como seriam esses dias, né? E é interessante o seguinte, se é revelação, deixou de ser mistério, concorda comigo? Então não tem mais mistério, se está revelado não tem mais mistério. Então, mais importante ainda, se está na Bíblia, precisa ser lido e compreendido. O problema é que muita gente não gosta do Apocalipse. Ah, mas pastor, é muito chato, é muito complexo, é muito isso, é muito aquilo. Querida, não tem jeito, não tem saída, né? A gente precisa realmente entender que existe o Apocalipse e a gente precisa mudar, entender, compreender isso para as coisas andarem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário aqui de vocês e vamos fazendo conforme a aula vai se introduzindo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Maria de Lisboa, lá de João Pessoa, seja bem-vinda, minha querida. Ok, tá bom, Jô. Me passa então o telefone da Regina depois, perfeito. A Débora também consegue, ótimo. Então, se vocês conseguirem, me avisem, por favor. Presbítero Fabrício, ok. Muito bom, José Afonso, maravilha, já resolveu o som, né? Tá bom, perfeito. Vamos em frente, vamos tocar. Se você tiver alguma dúvida, algum de vocês tiverem alguma dúvida acerca de algo, deixe aqui nos comentários que eu vou andando no decorrer da aula e a gente vai tentando explicar isso e deixar isso um pouco mais claro, tá bom? Bom, vamos lá. Caminhando então, o Apocalipse, panorama geral dele, foi escrito pelo apóstolo João. Isso é regra? Isso é padrão? Não. Tudo na Bíblia tem discussão, né? Então, alguns teólogos entendem que não, pela dinâmica da escrita, outros já pela dinâmica da escrita entendem que foi o apóstolo João também, até porque pela história, João, na época, ele foi, como é que eu posso dizer, exilado, ele foi o Domiciano, o imperador romano Domiciano, e numa perseguição severa que já vinha acontecendo no início do cristianismo, depois da saída de Cristo dessa terra, depois da ressurreição, o Império Romano começa a fazer uma perseguição muito forte, e isso continua de uma forma muito drástica pelo imperador Nero. Não sei se vocês conhecem a história, mas Nero coloca fogo em Roma e culpa os cristãos, e por força disso ele faz dos cristãos tochas vivas nas ruas para poder provar e para poder mostrar o peso e a força de Roma com aquele povo, enfim, contra aquele povo. Então, as aberrações foram grandes no Império de Nero, que é precedido depois por Domiciano, que é seguido depois por Domiciano, né? Domiciano exila alguns cristãos, alguns líderes cristãos, e João não foge disso. João é exilado para a ilha de Patmos, e lá então também a história diz que banham ele num óleo quente, ou seja, o corpo dele está todo queimado, então ele é exilado para essa ilha grega e fica lá, e a história nos diz que ele recebe essa revelação numa gruta, né? E eu vou mostrar daqui a pouco uma foto para vocês sobre essa questão do Apocalipse. Ali ele escreve todo o Apocalipse, né? Essa revelação que foi dada pelo próprio Senhor Jesus, né? Não foi ninguém, não foi um anjo que desceu, foi o próprio Jesus que desceu, o próprio Jesus que revelou e se mostrou a João naquele lugar, né? Quando? Mais ou menos 95 depois de Cristo. 95 depois de Cristo, porque também discutindo essa questão da historicidade, a gente vai chegar a esse ponto. Alguns teólogos diziam, não, mas isso deve ter sido no começo, no ano 70, um pouquinho antes, porque ele fala de templo, e como é que ele fala de templo lá no capítulo 11 de Apocalipse, sendo que em 95 já não tinha mais templo, porque em 70 o templo é destruído, né, depois de Cristo, o templo de Jerusalém. Então, chega-se a essa data mais provável em 95, por quê? Porque vocês vão ver, nós vamos ver daqui a pouquinho que nós vamos falar sobre as cartas de Paulo, que Jesus, no Apocalipse, dá às 7 igrejas da Ásia Menor. E uma das igrejas é a igreja de Esmirna, né? Esmir.
Então essa igreja de Esmirna recebe essa carta, e na época de 60, 70, a igreja de Esmirna não existia. Então por isso que se entende que isso foi no final da vida de João, lá quando ele estava exilado, por isso que chegou-se mais precisamente essa data. É tão importante também dizer sobre isso, sobre esse exílio, porque você vai ver muitas vezes escrito no Apocalipse o termo Babilônia, falando de uma terra ruim e citando a Babilônia. Na verdade, João estava querendo falar sobre Roma, mas ele não poderia escrever uma carta que Roma era o local do anticristo, Roma era a sede do mal, senão ele ia ser trucidado. Então, se entende que onde está escrito Babilônia no livro do Apocalipse, significa Roma, ok? Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá? Vamos seguir? Eu trouxe alguns mapas. Esses mapas, assim, ele pode ser que não fique muito bom, pelo menos para mim aqui, não sei se a minha imagem está muito grande, porque eu tenho uma televisão grande na minha frente, mas veja aí você se ficou bom ou não, né? Olha só, nós temos aqui essa bolinha, que é a ilha de Patmos. Eu tive o privilégio do ano passado, estar na ilha de Patmos e conhecer. Nós saímos daqui, aqui tudo é a Turquia, e aí eu tive o cuidado de trazer para você aqui as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós fizemos essa viagem missionária o ano passado e foi uma bênção, conhecemos todos esses lugares, e é lindo ver a história, né? Então você vê todas as 7 igrejas para você se posicionar aí. Este lugar aqui qual é? É a Turquia atualmente, né? A Turquia está aqui, e aí nós viajamos de barco por 3 horas e chegamos à ilha de Patmos, que fica aqui embaixo. Então você tem um panorama aí de onde estavam as igrejas e onde João, né? Aqui em cima Atenas, e para o lado de cá você vai ver daqui a pouquinho que nós temos ali a Itália, Roma, né? Em si. Aqui é a gruta onde se diz que João recebeu essa revelação. E aqui tem até um cantinho em que as pedras têm um formato de joelho, de buraquinho de joelho, que diz que é onde ele pode ter colocado as mãos e se ajoelhou ali, e ficou ali para receber essa revelação. É muito lindo esse lugar, é cuidado por uma igreja ortodoxa católica, por isso você vê aí velas, crucifixos, então quem cuida desse lugar aí é uma igreja ortodoxa católica, então por isso que tem esses adornos nesse sentido. Mas este lugar é que se diz que é a chamada Gruta de Patmos, né, onde João deve ter recebido essa revelação. É algo mais provável de ter recebido essa revelação. Para você ter uma noção geral também, aqui eu trouxe um outro mapa, também com as igrejas, né? Atualmente aqui é a Turquia, e aí para você ter uma noção geográfica de onde fica Israel. Israel fica aqui embaixo, tá? Fica aqui embaixo. Então, aqui é o Mar Mediterrâneo, e aí você teria aqui a ilha de Patmos, aonde João ficou exilado e recebeu aí essa visão do Apocalipse. Esse mapa também é um mapa bem interessante, que é um mapa que tem os nomes das épocas, né? Então você vê aqui, Israel está aqui, o Egito está aqui, e aí você vê aqui a Ásia Menor, onde estão as 7 igrejas e onde é a Turquia. E aí você tem um nome aqui interessante que é bom para o seu conhecimento, Cilícia. Quem lembra quem nasceu em Cilícia? Quem é que sabe quem nasceu em Cilícia? Anota aí, quero ver. Se tem alguém aqui que sabe quem é que nasceu em Cilícia. Vamos ver aqui. Está aqui a Cilícia, né? Que teve uma pessoa muito famosa do Evangelho que nasceu neste lugar aqui, né? Então você tem uma noção central aqui aonde o Apocalipse aconteceu, aqui na ilha de Patmos, e as igrejas aonde Jesus mandou João escrever cartas, né? Ok? Vamos seguindo? Vamos lá? Deixa eu ver se tem só alguém falando alguma coisinha aqui, para a gente poder continuar. Vamos ver. João foi jogado no óleo? Diz a história que sim, que realmente João, Fabrícia, ele como uma punição, né? Ele foi lançado no óleo quente, então teve seu corpo queimado, e foi exilado para Patmos, né? E aí lá, nessa recuperação dessa queimadura dele, ele então passou a se dedicar à obra e recebeu ali a revelação do Apocalipse, né? Coisa louca, né? Mas é isso aí. Muito bom, Mayara.
Paulo que nasceu em Cilícia, é isso mesmo. Podemos entender que as referências à Babilônia escritas por Apocalipse se referem a Roma por causa da idolatria? Em geral, Nito, em geral. Quando eles falam de Babilônia, quando João escreve Babilônia, ele estava escrevendo sobre Roma, né, como um todo. Né? Não tem nada que ele fale de bom ali da Babilônia, então, em todos os aspectos, tanto da idolatria como qualquer outro, ele está falando sobre essa questão de Roma e não Babilônia. Ok? Bom, seguindo, nós temos aqui um mapa bem legal também, que você pode ver onde está em rosa, era onde o domínio romano naquela época tinha o seu poder. Então você percebe aqui no Egito, na Arábia, na Palestina, na Síria, na Ásia Menor, está aqui, Patmos está aqui, Grécia, a própria Itália. Então, todo esse lugar aqui, rosado, a gente vê domínio romano naquela época. Então você percebe que por que a igreja naquela época estava sob o domínio romano? Porque Roma tinha aqui uma série de países, de nações debaixo da sua autoridade. É muito legal, de repente, a gente depois estudar isso, mas existe um período chamado Pax Romana, que esse domínio romano só ajudou a propagação do evangelho, né? E não dá para a gente falar sobre isso, porque o tempo é curto, mas é muito legal a gente estudar essa questão geográfica também e entender por que o evangelho se difundiu tanto num período de tanta perseguição. Deus é lindo e maravilhoso e faz cada coisa maravilhosa que num outro momento, quem sabe, a gente consiga trabalhar esse estudo também. Vamos lá. A literatura apocalíptica. Vamos trabalhar um pouco sobre essa literatura agora. Eu estou aqui já com 35 minutos, tenho mais 25 para falar com você, no máximo meia hora. Bom, a literatura apocalíptica, é importante a gente frisar o seguinte: essa literatura apocalíptica ela já era conhecida dos hebreus de uma forma muito, mas muito deturpada. Por quê? Porque eles receberam influência de quem? Da Babilônia, aí Babilônia mesmo, digo, que a gente está falando na era antes de Jesus. Então, quem é que influenciava essa visão apocalíptica, essa visão de vida após a morte? A Babilônia, porque quando tanto o reino do sul como o reino do norte de Israel é levado cativo, a Babilônia, então, começa a introduzir nesse povo o quê? As suas culturas, o seu método de enxergar, a forma politeísta de enxergar a vida. Então, não existia mais um Deus, mas muitos deuses. Então, eles começavam a introduzir no coração daqueles hebreus visões diferentes daquilo que Deus queria mostrar para eles, né? Então, o povo judeu não estava tão neófito assim, porque eles conheciam, mas conheciam errado, né? Então, os babilônicos deram um pouco influenciaram nessa questão. Os gregos influenciaram nisso também, naquela forma da ideia, do diálogo, enfim, da filosofia como um todo. O paganismo como um todo, então, introduziu no coração desses homens situações deturpadas. Não é difícil hoje a gente encontrar pessoas que dizem o quê? Eu acho que eu não vou para o céu. Eu acho que não existe céu. Eu acho. E esse eu acho era mais ou menos a visão dos hebreus. Por isso que a gente falou no começo. Se existe um livro chamado Apocalipse, que significa revelação, e que está na Bíblia, a gente precisa ler e compreender. Para a gente parar de falar, eu acho. A gente ter uma convicção e poder seguir adiante, né? Então a gente vê ali, logo em Apocalipse 1, 19, Jesus diz: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então perceba, Jesus diz para João escrever algumas coisas, a literatura que vai ser escrita no livro do Apocalipse, ele pega essas três fases importantes, ou seja, todas, né? Se a gente pode pensar. As que tem visto é sobre o Cristo glorificado em seu trono, né? Ele está dizendo, olha, você já tem visto que existe um Cristo que é glorificado e que é rei de tudo. As que são, ou seja, você precisa entender que eu estou falando para a igreja, para todos aqui que estão vivendo agora. E as que hão de acontecer são os acontecimentos relacionados às nações, o que vai acontecer com Israel e como é que vai ser o fim da história. Ou seja, o Apocalipse ele vem e fecha esse cerco, esse livro,
de uma forma muito espetacular, porque ele fecha todas as dúvidas, ele tira de nós todas as dúvidas acerca do que pode acontecer. Claro que, mas eu sou eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré-milenista, eu sou pós. Isso são questões de interpretação. O que não se discute é, vai ter milênio? Vai, pronto, acabou. Todo mundo acha que vai ter milênio. Todo mundo acha que vai ter tribulação. Então, se um é pré, se outro é pós, se um é meio, é outra história. Mas o que não se discute é a base da estrutura. O que se discute é como ela vai acontecer, ok? Isso é muito importante a gente saber também. Outra questão interessante dessa literatura é como é dividido esse livro, né? Esse livro, o Apocalipse, tem 22 capítulos. E desses 22 capítulos, 404 versículos falando sobre as coisas que hão de vir, que aconteceram e que já são. Olha só, coisa linda, né? Jesus traz um cadenciamento para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar. Então, e aí o que eu disse para você no começo sobre a grande tribulação. Olha a divisão desse livro, que interessante. O capítulo 1, ele vai trazer o quê? Cristo glorificado. Capítulo 2 já vai trazer o quê? 2 e 3. As mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, que nós vamos ver que ela não é só para a Ásia Menor, é uma questão muito mais ampla. Do capítulo 4 e ao capítulo 5, falam sobre a igreja arrebatada e a igreja glorificada. Agora, perceba a preocupação de Cristo para com a sua igreja e para aqueles que ainda não o aceitaram. Do capítulo 6 ao capítulo 19, ele fala sobre a grande tribulação. Perceba que 80% desse compêndio escatológico, dessa biblioteca escatológica que é o livro do Apocalipse, está tratando sobre o quê? Sobre a grande tribulação. Ou seja, está falando para você, cuidado, presta atenção, tenta não passar por isso, né? E falo por que isso, tento não passar por isso dessa forma. Porque eu sou pré-tribulacionista, e nós vamos entender isso lá na frente. Eu penso que a igreja não vai passar pela tribulação. Então Jesus está deixando claro para quem seria a tribulação e como seria a tribulação. Isso é muito importante a gente entender, e a gente vai discutindo isso no decorrer dos nossos encontros. O capítulo 19 também, ele diz um pouco sobre a volta de Jesus para julgar as nações. O 20, milênio e juízo final, e o 21 e 22, o estado eterno. Então percebam que o Apocalipse ele é dividido de uma forma muito, muito, muito clara acerca de todos os acontecimentos e de tudo que pode vir a acontecer comigo e com você. É por isso que a gente precisa ficar ligeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, se tem alguma coisa. Vamos lá? Vamos ver? Bora, vamos lá. Podemos, em uma piscina ou lago de óleo, o pastor José Luiz diz isso. Segundo a tradição, na época, os condenados eram jogados em um caldeirão de óleo fervente. Diz aqui o pastor Ricardo, né, também contribuindo aqui com a nossa aula. Então, é o que realmente a gente sabe acerca de João, ok? Bom, vamos dar uma continuidade então. Passamos aqui então para essa outra linha da literatura Apocalipse. É importante entender, e como é bom para a gente entender que o Apocalipse não é para a gente ter medo. O Apocalipse não é uma coisa que a gente tem que fugir, muito pelo contrário. As promessas de bênção de Deus no Apocalipse começam logo cedo. Se a gente pensar que o que Jesus fala logo no capítulo 1, versículo 3, já nos dá um certo conforto. Vamos ler comigo? Olha lá, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado, talvez na NVI, em algumas outras versões, digam feliz é aquele, né? Mas a minha versão diz bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a bem-aventurança, a felicidade que nós temos de ter acesso a isso é grandiosa, é maravilhoso, né? Jesus diz, bem-aventurado aquele que lê, ou seja, todos que leem são abençoados e entenderam o que Deus reservou para os seus filhos. Nosso Deus nunca foi um Deus oculto, nunca foi um Deus de surpresas negativas. Ele sempre é um Deus que nos revela, que nos mostra, que nos avisa, que nos coloca num patamar de ciência e conhecimento
né? É só buscar intimidade e querer ficar perto dele. Então, feliz ou bem-aventurado aquele que lê essas palavras. Então, glória a Deus pela tua vida. Você é feliz. Tu que é a pessoa que está falando, diz, você é feliz e bem-aventurado por saber, por estar querendo conhecer um pouco mais o Apocalipse. 2. Feliz aquele que ouve, ou bem-aventurado aquele que ouve essas palavras. Uau! Ouvir, e esse ouvir não é só com ouvidos físicos, mas com ouvidos espirituais. Porque se essa mensagem cair no seu coração, é esse o efeito que tem que ter. Né? Não adianta só falar por falar, não. Tem que cair no teu coração. E se cair no seu coração, é bênção. Né? Então, o ouvido espiritual é que tem que estar aguçado nesse momento. Porque o Apocalipse vai fazer o quê? Vai nos renovar e vai nos dar força. Vai nos revigorar para cada dia fortalecer mais a nossa fé. E entender que Deus é lindo. Ele não nos resgatou para a gente ficar perdido. Ele nos resgatou para um fim abençoado. E esse fim que eu digo é um fim da terra, mas um fim aqui para o início de uma eternidade com Ele. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, dê um amém e diga louvado seja Deus por pensar em tudo, inclusive sobre a minha vida. E por fim, feliz é aquele que guarda, feliz é aquele que mantém, feliz é aquele que vive isso dia a dia, né? Aquele que tem perseverança para alcançar, para buscar e fala, eu não vou abrir mão disso de forma nenhuma, porque o que Deus me deu, eu não vou permitir que o diabo tire. Então, você que está lendo o Apocalipse, a gente está iniciando esse projeto de Apocalipse, saiba que você é feliz, você é bem-aventurado porque você lê, porque você ouve e porque você principalmente guarda isso e tem isso no seu coração. Eu louvo a Deus porque a gente tem isso na nossa vida e tem buscado essa essência na nossa vida, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu fiz alguma coisa errada? Não, está aqui. Como eu disse há pouco, a gente não precisa temer, né? O Apocalipse não é um livro para a gente ficar com medo, muito pelo contrário, o Apocalipse é um livro para a gente se regozijar na presença do Senhor, né? Se a gente ler lá Apocalipse 1, 17, 18, está escrito, Jesus próprio já traz esse acalento, ele sabia que a gente ia ficar meio doido, desesperado, então ele já trouxe o bálsamo na sua escrita, ele diz, olha, e eu, quando o vi, João diz, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, uau, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então é muito importante que a gente saiba, né, que a gente entenda muito disso, que a gente entenda que o livro do Apocalipse não veio para colocar medo. Veio para colocar medo naqueles que estão fugindo do Evangelho. Veio para colocar medo para aqueles que se desviaram do Evangelho. Veio para colocar medo naqueles que não querem um compromisso com Deus. Mas quem quer realmente é abençoado e ricamente próspero nesse conhecimento do que Deus tem para nós. É motivo de alegria e não de temor entender do Apocalipse, não é? Bem, vamos falar um pouco agora sobre as revelações das 7 igrejas. Eu acho isso fantástico também. Jesus para tudo e fala, olha, revela essa mensagem inicial às igrejas. Apocalipse 1:11 está dizendo assim, que dizia, o que vês escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Já decorou? Vamos lá comigo de novo? Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eu esqueci de alguma, Pérgamo, eu passei uma delas aí. Bom, vamos fazer um batidão rápido aqui, quer ver? Para a gente lembrar o que a gente está falando. Olha elas aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes e Tiatira. Todas as igrejas aqui que foram citadas por Cristo Jesus. Olha elas aqui de novo. Né? Todas ali da Turquia, envolvidas, uma pertinho da outra, onde se desenvolveu ali também o Evangelho. Então, vamos voltar lá no nosso slide de hoje, de agora. Então, Jesus revela essas mensagens, então João começa a escrever. E é importante
que antes de Jesus revelar, ele faz duas relações sobre ele, os anjos da igreja e a igreja. Né? Ele revela ali nos versículos 12 e 13 do capítulo 1, uma coisa muito interessante sobre estrelas e castiçais. Vamos dar uma lida. E virei-me para ver com quem falava, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a cabeça e o cabelo eram brancos como a branca lã, e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Agora vamos partir um pouco ali para o 12 e o 13, o 19 e o 20. Escreve as coisas que tenho visto e as que são as que depois hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, a gente tem aí que Jesus estava no meio das igrejas, né, dos 7 castiçais. Ele é o centro, ele deve ser o centro. E é por isso que ele mandou cartas às igrejas, porque as igrejas estavam tirando ele do centro. E na destra e direita ele tinha o quê? Os pastores, os anjos da igreja. Então ele é o centro colocado, tendo nas suas mãos, na sua destra, os pastores, ou seja, dentro das suas mãos, e as igrejas em volta dele. Então é muito linda essa revelação, né? Alguns podem dizer, mas pastor, por que só falou para essas 7 igrejas? E não tinha igreja, por exemplo, de Corinto, de Filipo, né, onde Paulo falou aos coríntios, onde Paulo falou aos filipenses, a igreja de Tessalônica, onde Paulo falou até de Apocalipse lá aos Tessalonicenses. Então quer dizer que só servia para essas 7 igrejas? Não. A visão central da coisa Jesus fala às 7 igrejas porque aquelas 7 igrejas elas tinham coisas boas capitais e pecados capitais também. Elas faziam coisas que deviam e faziam coisas que não deviam. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que Jesus se apresenta de uma forma específica para cada uma delas e aponta os problemas e exorta cada uma delas para que se aproximassem dele. E então, a visão central é que essa mensagem das 7 igrejas se complementam entre si e ela serve até hoje para todas as igrejas da Terra, né? Todas as igrejas evangélicas que professam a fé cristã deveriam seguir aquilo que Jesus falou para aquelas 7 igrejas como um exemplo de como como o evangelho deveria ser tratado. Então a gente começa a ter as características observadas dessas 7 igrejas. Jesus se descreve de uma forma específica para cada uma delas. Se você parar para pensar, e nós temos os textos bíblicos ao final de cada indicação dessa, para Éfeso, ele disse que ele era quem tem na destra as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, os 7 anjos da igreja, e está no meio dos candeeiros. Ele reafirma o que ele já tinha falado antes. Para Esmirna, ele diz que ele era o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Para Pérgamo, ele diz que tem a espada aguda de 2 gumes. Para Tiatira, ele já diz que ele tem olhos de chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Para Sardes, ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para Filadélfia, ele diz que ele é o santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E para Laodiceia, ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então perceba que Jesus se complementa em todas as igrejas. Ele diz para aquelas igrejas quem ele é, na verdade. Então, para cada uma delas tem uma indicação, ou seja, eu posso utilizar todas essas indicações para a minha igreja, para mim, para aquilo que eu faço. Ou seja, eu sei que Jesus é tudo aquilo que ele demonstrou ali. Então, a visão central era mostrar àquelas igrejas quem ele efetivamente era e para que elas voltassem ao que deveriam fazer e não fazer aquilo que elas queriam fazer, né? E talvez você conheça alguns lugares assim, né? A gente faz o que a gente quer, não o que Jesus quer. Então ele começa a exortar as igrejas, ele começa a apontar os defeitos das igrejas, ele começa a falar, gente, para tudo porque tem coisa errada. Para Éfeso ele diz, igreja que abandonou o primeiro amor.
Para Esmirna, igreja perseguida, sofredora, mas tem gente blasfemando aí no meio de vocês. Tem judeu aí que está falando besteira. Em Pérgamo ele disse que é uma igreja mundana, né? Que ela estava mais centrada nos nicolaítas. Quem são esses nicolaítas em nome de Jesus? Alguém sabe me dizer quem são os nicolaítas? Vamos ver aqui se alguém pode me explicar quem são os nicolaítas. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Se alguém pode nos trazer aqui quem são os nicolaítas. Glória a Deus, já estou vendo também aqui que tem algum outro comentário. Isso, exatamente, Luiz. Essas igrejas teriam que se tornar referência para as outras, né? Por ouvir as exortações e aquilo que Deus estaria fazendo, elas teriam que ser a referência para as demais, né? Tanto para um lado como para o outro, né? Então, bom, eu não sei também se eu tenho um delayzinho aqui entre o que eu falo e a minha mensagem que chega, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma explicaçõezinha. Bom, os nicolaítas, na verdade, eram um povo que eles vinham lá de Nicolau. Na verdade, na época tinha um ex-diácono, entre aspas, né? A história reza que existia um diácono chamado Nicolau, que começou a desvirtuar um pouco. Alguém conhece algum diácono assim em algum lugar? Em nome de... Não. Graças a Deus não. Né? Ele foi só na época lá de Cristo mesmo. E esse diácono, esse Nicolau, começou a entender que as coisas podiam ser um pouco mais abertas, né? Será que alguém conhece alguém que está pregando alguns evangelhos meio abertos hoje? Enfim. E aí poderia ter imoralidade sexual, enfim. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque nosso estudo não é nicolaítas, mas a visão central era essa. Os nicolaítas, eles estavam mais mundanos do que puritanos, eles estavam mais buscando a dessantidade do que a santidade, né? Então Deus fala para a igreja de Pérgamo: vocês estão seguindo os nicolaítas, vocês estão numa outra visão, vocês não são cristãos, vocês são nicolãos, e aí não dá certo esse negócio, né? Bom, para Tiatira ele disse que é a igreja da falsa doutrina. Uau, aí pesa também, hein? Meu Deus, falsa doutrina é difícil. Para Sardes ele disse que era uma igreja moribunda, que estava semi-morta, que estava para morrer, ou seja, uma igreja fria, né? Para Filadélfia ele disse que nada estava ruim, era uma igreja fiel, ainda que tivesse algumas pessoas lá dentro que não prestassem, mas a igreja estava se mantendo de pé. A única igreja que não teve uma exortação plena foi a igreja de Filadélfia. E Laodiceia, que é a igreja morna, né? Que Deus diz que estava a ponto de vomitá-la, porque ela não era nem quente e nem fria. Então, essas são as exortações que Jesus traz às igrejas. E depois, é evidente que como toda profecia, tudo que Deus nos revela, Ele revela para que a gente possa ser curado e trazer de volta a bênção de Deus, né? Então, ele revelou o problema, mas em contrapartida, ele também trouxe quais seriam as recompensas daquelas igrejas, se elas apagassem aqueles erros que elas estavam vivendo. É muito importante você saber isso. Jesus quer sempre nos melhorar, nos dar coisas boas, nos dar coisas melhores. Então a gente precisa entender o seguinte, que nós somos sempre cutucados pelo Espírito Santo nos nossos erros, e quando a gente erra e a gente faz isso, o Espírito Santo vem e toca o nosso coração para quê? Para a gente melhorar. Por quê? Porque ele sempre tem uma recompensa, ele sempre tem um galardão para nós, ele sempre tem o amor de Jesus sobre nós, né? Então as recompensas que foram dadas, né, que seriam dadas para as igrejas, se Éfeso mudasse aquela história, ele teria o alimento da árvore da vida, ou seja, o que estava lá no Éden, Jesus está voltando, trazendo para a nossa igreja hoje. Para Esmirna, se mudasse dos seus maus caminhos, teria a coroa da vida, não sofreria o dano da segunda morte. Olha só, a gente já falando de Apocalipse claro mesmo. Para Pérgamo, maná escondido, eu ganharia uma pedra com um novo nome, aleluia, ou seja, eu vou ter um novo nome, vou ser uma nova criatura quando eu for para a eternidade. Autoridade sobre as nações, estrela da manhã para Tiatira, vestes brancas e registro no livro da vida para Sardes.
coluna eterna no santuário de Deus para Filadélfia e honras com assento no trono de Deus para Laodiceia. Então, se você pegar tudo isso, se você pegar todas essas situações que nós vemos aqui, de abandono de primeiro amor, de blasfemar, de viver uma vida mundana, falsa doutrina, criar falsa doutrina, reinventar roda, ficar frio, ou ter uma igreja que eu ter dúvida de tudo que aparece, será que é isso, será que é aquilo? Eu vou acabar sofrendo consequências. Então essas são as exortações que nós temos que ter para nós hoje, né? Porque se nós conseguimos vencer isso, o que Deus tem para nós é o que Ele revelou. Coroa da vida, maná escondido, alimento da árvore da vida, autoridade sobre nações, glória a Deus, estrela da manhã, vestes brancas, livro da vida, registro do livro da vida, coluna eterna, honras com assento no trono de Deus. Então é isso que Deus quer para nós aqui, né? Então a gente inicia aqui o nosso processo de finalização e a gente começa a ver qual é o objetivo das cartas às igrejas, né? Por que Deus falou isso? Primeiro, fazer promessa àqueles que vencerem, que perseverarem, né? Então, se a gente continuar, perseverar, lutar, nós vamos alcançar o que Deus quer para nós. Segundo, desafiar os destinatários a estarem prontos para o que vier. Você está pronto? Deus está te desafiando a ficar pronto, porque vai vir, uma hora ou outra vai chegar. Num piscar de olhos, no estalar de dedos, Jesus vai levar a sua igreja. Então você tem que ser desafiado todos os dias a estar pronto. Proporcionar encorajamento às igrejas em permanecerem fiéis. Ou seja, nós, como pastores, temos que ter esse encorajamento para continuar pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho que cura, que salva, que restaura, que liberta, que transforma, que é o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo Jesus, né? Não ser nicolaíta, não sair pela direita nem pela esquerda. Servir como voz autorizadora para conduzir sua situação espiritual, né? Então, as cartas às igrejas servem como voz autorizadora para que a gente conduza a nossa situação espiritual. E também saber que a gente pode sobreviver aos dias maus, que Deus vai sempre estar conosco. Então a gente começa a entender quais são os objetivos dessas cartas das igrejas que servem para nós. E eu termino aqui dizendo para você o que Billy Graham, o grande pastor Billy Graham, morreu com 100 e tantos anos pregando um evangelho puro, simples e realista de Jesus Cristo, falou sobre isso, né? Duas frases, dois parágrafos que ele fala sobre isso. Ele diz assim: as cartas às igrejas demonstram que Cristo sabia o que futuro haveria de trazer. Ele sabia o preço que os fiéis haveriam de pagar pelo fato de resistirem ao mal. Todavia, o Senhor também sabia que aquelas igrejas ainda não estavam preparadas para pagar o preço. Olha só que coisa linda, né? O início da igreja, olha a visão deste homem. Então as igrejas não estavam preparadas para pagar aquele preço que viria. Ainda não eram suficientemente fortes para enfrentar sozinhas as tempestades vindouras. O Senhor sabia que, a menos que as igrejas investissem tempo e energia no preparo individual, jamais sobreviveriam os tufões destruidores. Ele sabia que, se não aprendessem a vencer, poderiam ser vencidas pela tempestade que se avizinhava. Difícil. Há alguns ensinamentos nessas cartas que devemos acatar antes de enfrentar os furacões que se desencadearão sobre nós. Aquelas cartas são as palavras do Senhor, palavras de poder que nos ajudarão a sobreviver nos dias maus que virão. Então, entenda hoje. Hoje a gente, fazendo um panorama central, a gente falou sobre a literalidade do Apocalipse, como nasceu, como surgiu, né, para que objetivo, e as cartas que foram enviadas às igrejas. Jesus revela às igrejas que servem para nós. Então a gente começa a ter um panorama central de que o Apocalipse realmente tem uma visão muito mais ampla do que a gente pensava. Acho que o nosso entendimento começa já a abrir acerca disso. Então, para hoje é só. A semana que vem nós teremos aula normalmente, às 11 horas da manhã, dando continuidade ao que a gente tem feito. Eu vou lançar no grupo agora as perguntas, o gabarito das respostas da semana passada e as perguntas para essa semana com base nessa aula. Eu não faço perguntas que não sejam com base na aula. Pode ser que eu faça perguntas com base nessa aula e na aula anterior,
mas nunca o que ainda a gente não sabe, tá bom? Talvez peço algo um argumento seu acerca de algo, mas não sobre matéria propriamente dita. Quero declarar uma semana de bênção para você, que Deus te abençoe. Essa aula vai continuar gravada, você pode assistir depois, pode observar, pode buscar alguma informação. Estou mandando para você os slides também, para você ter acesso. Então, se você quiser estar no nosso grupo do WhatsApp, mande o seu telefone, eu vou colocar lá no grupo, e aí você vai receber todo esse material e vai acompanhar conosco. Peço só que você que está ao vivo, está assistindo conosco, interaja comigo, mande suas perguntas, daquilo que eu puder ajudar e falar, a gente vai falar, eu não sei tudo, e esse curso, esse módulo de escatologia não tem aqui a essência de explicar tudo para você, porque a gente não sabe tudo, né? Tem muita coisa que tem pessoas infinitamente mais gabaritadas que nós para falar, mas é um pouco daquilo que é a nossa experiência, daquilo que a gente estuda acerca do tema, e que eu amo Apocalipse, falar sobre isso também. Então, que você possa ser suprido aí e que você entenda que o Apocalipse veio para você ler, para você ouvir com o seu espírito principalmente, e para você guardar dentro do seu coração. Tá bom? Um domingo de bênção, Deus abençoe você, obrigado pelo teu carinho, e a semana que vem às 11 horas está aqui. Aliás, não se esqueça, amanhã às 11 horas nós estamos no Instagram, na nossa oração matinal. Semana inteira orando pela tua vida, tá bom? Esteja lá conosco também nessa live, é bênção de Deus. Deus abençoe vocês, queridos, um dia de bênção e um dia de vitória com você e com a sua família. Amo vocês. Fiquem na paz.